Bom, gente, vamos lá. A gente vai ter um webinar hoje. A gente vai conversar sobre como plantar e colher a água. E no decorrer da apresentação do webinar, vocês vão entender melhor o porquê a gente usa o plantar a água antes de colher. Eu peço a todos que guardem as perguntas para o final. A apresentação tem mais ou menos 1 hora. E eu vou compartilhar vários princípios, técnicas e práticas de coleta e conservação de água para o ambiente, tanto para o ambiente urbano quanto para o ambiente rural. Então, segura aí comigo aí e no final a gente conversa sobre as perguntas, tá? Esse cidadão aqui é o Darren Doherty, ele foi permacultor, foi aluno do Bill Mollison, foi muito ativo na permacultura, continua sendo, mas ele criou a própria plataforma dele, chama Regrarians, e nos últimos meses eu tenho estudado com ele, tem me ajudado muito. E ele fala isso aí, que a gente precisa ser azul antes de ser verde e preto. E a explicação dele é que a gente precisa ter água, ou seja, ser azul para conseguir plantar, né, ou seja, ser verde, e ter dinheiro também, que é verde, e poder enriquecer o solo com essas plantas sequestrando carbono, e daí vem o preto, né? Então, é uma, é uma frase que alerta a gente da necessidade, da ordem das coisas, né? A gente precisa de água para poder plantar e precisa de ter diversidade vegetal para poder sequestrar carbono e enriquecer o solo. A prática da... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um... Não tem mais. Eu vou com o mouse, tá, gente? Espero que vocês consigam ver com a seta aqui. Em várias abordagens de recuperação de solo e de captação e manejo da água, existe uma máxima que também é usada na permacultura, que é da fonte para o ralo. Ou seja, a gente tem que começar na parte mais alta, ou na parte que precede toda a interação que passa pelo ambiente para o qual a gente está desenhando, e a gente tem que complexificar as interações daquela energia que passa e usar ela o maior número de vezes possível até chegar ao final. E com a água não é diferente, né? Então a gente vê aqui uma foto bem emblemática de um rio com a mata ciliar e tal, mas a gente vê que lá em cima no relevo, desculpa, a gente vê que lá em cima no relevo está bem desmatado, né? Então, esse diagrama da fonte para o ralo, eu vou usar essa gravura, que essa gravura foi feita pelo George, de uma empresa que chama Ruma. Ele é, se eu não me engano, ele é polonês, e ele trabalha exclusivamente com o Darren, e ele faz umas animações e umas gravuras. Ele tem um livro muito bom sobre a linha-chave, que eu vou falar também um pouquinho sobre ela hoje, mas enfim, essa gravura é dele. E essa é o relevo digitalizado da propriedade do Yeomans, que foi o criador da linha-chave. Então, o que a gente faz com a água? A gente tenta captar ela nos lugares mais altos possível do terreno, né? Tenta armazenar essa água para dar para ela várias utilidades, né? E com isso complexificar o sistema. Então, a gente segue em um modelo. Esse modelo aqui toma uma liberdade de incluir algumas coisas que não estavam no desenho original do Yeomans, mas aqui vocês conseguem ver, né, o raciocínio da água na topografia. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso depois. No ambiente urbano, isso não é diferente. Hoje a gente vive um mundo onde a energia que a gente usa, quase toda ela, até mesmo grande parte da elétrica, vem de fontes fósseis, né? Carvão mineral ou petróleo. E a gente esqueceu que antigamente a gente usava a água e a gravidade para gerar energia. E essas abordagens trazem de volta esse raciocínio da gente tentar gerar energia da maneira mais eficiente e barata possível, né? Então aqui a gente vê o passo a passo da complexificação de um terreno, tendo a água, né, e a hidrologia do terreno como guia do desenho. E a questão do Darren de novo, né? A gente precisa ser azul antes que a gente possa ser verde e preto.
A situação que a gente está hoje ela é muito complicada. A gente teve aí o Fórum Mundial da Água, que deveria ter se chamado Fórum Mundial das Corporações para a Privatização da Água, e a gente teve também o Fórum Alternativo da Água. E a situação da água ela é muito séria porque a quantidade de água que a gente tem no planeta ela é fixa. E aparentemente a gente vive em muita abundância de água, mas quando a gente para pensar que a proporção de água que a gente tem disponível, a gente vê que a nossa situação é um pouquinho, aliás, um pouquinho não, bem mais complicado do que o que a gente pensa. A gente tem 3% de água doce e 97% de água nos oceanos. Desses 3% da água doce que a gente tem, isso aqui é um cálculo relativamente aproximado, tá, gente? A gente tem quase 70% desses 3% presos nas calotas polares e nas geleiras. 30% dele no solo e apenas 1% dele na superfície, em rios e lagos, né? Então, a gente vê que, a gente percebe a fragilidade da questão da água. A gente, na verdade, lida no dia a dia com uma água uma quantidade de água que é muito restrita, e a gente usa ela com muito pouca cautela e com muito desrespeito. Então, parte do trabalho desse webinar hoje é a gente pensar junto várias formas e princípios de uso da água, né? Aqui vem uma outra imagem gráfica muito interessante também, e a gente vê o planeta todo coberto por água, num ângulo aqui onde a gente tem a Ásia, a África, o continente africano e Madagascar, né? A gente vê bastante água. Mas do outro lado, tirando toda essa água, a gente vê que a proporção dela em relação à área do planeta é pequena. A água doce seria essa gota menor, né? E o que a gente tem disponível para a gente na superfície seria ainda essa gotinha aqui que a gente quase não consegue ver. Então, tentando dar um visual aqui, para a gente entender melhor essa questão. O ciclo da água. O ciclo da água, pouca gente tem consciência dele hoje, porque, como eu falei, a gente tem a praticidade hoje de ter ligar a torneira, o chuveiro e o filtro, e a água está lá encanada e ela vai embora pelo ralo, a gente não sabe para onde ela vai. E muita gente cresceu dentro dessa realidade e perdeu o contato, perdeu a consciência de como que a água funciona no planeta. A gente tem a evaporação da água do mar, que ela alcança determinada área para dentro do continente e reumidifica, né? Cai em precipitação, permite com que as árvores e o terreno se reidrate, a vegetação seja diversificada, etc., etc., a sucessão ecológica. Mas a partir de determinado momento, do continente para dentro, essa reumidificação ela é feita pela evapotranspiração das árvores, ou seja, as árvores recebem essa precipitação, redistribuem pelas suas folhas e galhos, tronco, depois passa para as raízes, essa água se distribui no solo, é compartilhada por toda a matéria orgânica presente no solo, vai para o sistema de raízes das árvores, vai para os lençóis freáticos, mas como esse processo é um processo muito lento, muitas vezes as árvores se autorregulam e elas não precisam de tanta água. Nesse caso, elas fazem o que a gente chama de evapotranspiração, elas transpiram essa água de volta, isso reumidifica a atmosfera e consegue, com isso, fazer com que a chuva chegue na parte interna dos continentes. Então, quando a gente quebra esse ciclo hidrológico, o ciclo da água, com o desmatamento, por exemplo, a gente causa a desertificação desse lugar, né, a salinização desse lugar, mas a gente também faz com que outros lugares com os quais a gente nem sempre tem consciência porque não está vendo, se ressequem. Então, o impacto do desmatamento, ele reverbera em áreas muito maiores do que só a área do desmatamento. Um trabalho muito interessante que vocês podem ver, tem uma palestra, inclusive, no TED Talk, é do Antônio Nobre, é um pesquisador brasileiro que tem falado sobre os rios voadores. Uma palestra muito interessante que fala sobre essa questão do ciclo da água, do papel das árvores também. Outra coisa interessante que a gente tem com relação à árvore é que elas cumprem essa função de ajudar a recarregar os lençóis freáticos, né? Aqui a gente tem um gráfico, então, do consumo de água nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento.
Então, no mundo como um todo, a gente vê que 70% da água é usada na agricultura, 10% é usado no consumo doméstico e 20% é usado na indústria. Mas a fração desse gráfico aqui, quando a gente quebra em países desenvolvidos e países em desenvolvimento, ela muda um pouco. Os países desenvolvidos, a gente tem 59% na indústria, 11% no consumo doméstico, 30% na agricultura. Nos países em desenvolvimento, a gente tem 82% na agricultura, 8% no consumo doméstico e 10% na indústria. Aqui existe uma informação escondida, né? Que os países em desenvolvimento são usados como base de produção de grãos e commodities para os países desenvolvidos. Nos países em desenvolvimento, as classes mais baixas têm ainda menos acesso à água, né? E grande parte dessa agricultura aqui, a maior parte dela, é para a produção de grãos e também para a produção de grãos, inclusive, que alimentam a pecuária de criação industrializada, né? Então, a gente vê que existem informações escondidas que a gente precisa pensar criticamente para poder entender o que está acontecendo. O consumo da água nos países, né? Aqui a gente tem uma outra parcela dela. A gente vê aqui que 12% da água é para produção animal, 7% para produção industrial, 12% para consumo humano e aproximadamente 70% para irrigação. Mas, de novo, grande parte dessa irrigação é para grãos que alimentam os animais aqui. Esse gráfico já tem uma outra imagem também, que já é um eufemismo, né, que é uma patinha de um cachorro para a produção animal, quando, na verdade, o que acontece é a pecuária intensiva de produção de suínos, de aves e gado, usando as terras aráveis com um custo muito alto de desmatamento e erosão, etc., e água dos lençóis freáticos, para alimentar pecuária intensiva, né, industrializada. Se a gente olha o consumo de água dentro de uma casa, a gente percebe também que a gente também usa de maneira não muito eficiente, né? O vaso sanitário, por exemplo, usa 24% de uma água que é potável. Ou seja, a gente, para dar descarga nos nossos dejetos, né, xixi e cocô, a maioria das pessoas usa uma descarga que tem de 7 a 10 litros de água. Então, o chuveiro usa 20%. O chuveiro tem um outro fator aqui, que toda vez que a gente liga um chuveiro e espera a água esquentar, aquela água que está correndo, ela não é utilizada, ou seja, é desperdiçada. Torneira, 19%. Nos países mais desenvolvidos e nas classes mais altas no Brasil, a gente tem a questão da utilização dos eletrodomésticos, né? Lava-louça e outras coisas. Aqui a máquina de lavar consumindo 17%. E em termos de perdas, são vazamentos e outras coisas, em torno de 12%. As fontes e o destino de água numa casa típica. Numa casa comum, a gente tem a água potável sendo usada para beber, para o banho, para irrigação do quintal, da grama, seja lá do que for, para lavar o carro, para descarga, para lavanderia, para lavar a calçada e assim vai, né? E a água da chuva, ela simplesmente é enxurrada. Ela cai nas canaletas e é jogada para a sarjeta, da sarjeta vai para os bueiros e ali vai embora, né? E o esgoto em parte água e nutrientes, né? São descartados como resíduo, que vão de novo também para os rios e depois para os oceanos. Às vezes com tratamento, mas em várias situações de países em desenvolvimento, sem tratamento, você tem os dutos de efluentes jogando lá dentro do mar, muitas vezes sem tratamento. Agora, as fontes e o destino da água em uma casa com manejo apropriado da água, ela funciona de uma maneira bastante diferente. A água potável ela serve só para beber e para lavar a louça. A água da chuva ela é usada para beber, para lavar a louça, para irrigação, para lavar o carro, para descarga, para lavar a roupa, né? E a água do esgoto, que é água e nutrientes, ela serve para irrigação, para descarga e para lavar roupa. Eu vou passar um diagrama mais tarde aqui do reaproveitamento da água dentro de uma casa, vocês vão entender como é que a gente liga esses ciclos da água dentro de uma habitação.
A prioridade de qualquer desenho regenerativo de paisagem é identificar a hidrologia, como eu falei antes, né, e as fontes e reservatórios de água, ou seja, de onde você pode conseguir a água, como que você pode armazenar essa água, para que você tenha como planejar o uso dela para qualquer tipo de produção. Essa propriedade é uma propriedade do Yeomans, uma propriedade que ele demonstrou o uso da linha-chave. E a gente tem aqui alguns tipos de açude, né? A gente tem os açudes nas microbacias, que a gente chama em inglês de os açudes de vale. A gente tem aqui açudes de contorno, que são posicionados mais acima do relevo. E aqui eu tô com um probleminha que esse negócio tá muito... Eu não consigo tirar isso daqui, desculpa. Enfim, aqui embaixo a gente tem um açude de contorno, que também é posicionado na posição mais alta do relevo. Então a gente tenta, sempre que possível, posicionar os açudes na parte mais alta para dali para baixo conseguir usar a força da água por gravidade e conseguir usar a água mais vezes no terreno. Aqui a gente tem uma coleta de água de chuva. Eu vou falar sobre a coleta em açudes e cisternas, né, e tanques e no solo. Em termos de eficiência, a forma mais eficiente de armazenar água é num solo rico de matéria orgânica. Aqui a gente tem uma propriedade que foi feita também com objetivo de demonstração, onde a gente tem alguns açudes de vale e interligados por swales ou valas de infiltração. E você vê como é que a gente pode ligar, né, através de um trabalho feito com a agrimensura e a questão das curvas de nível, a gente consegue captar a água, né, e redistribuir ela no terreno. Quando você faz uma vala de infiltração, você capta toda a água que cai acima dela e você consegue fazer isso sem causar erosão. A questão da função da vala é que ela infiltra a água no terreno, no subsolo, recarrega os lençóis freáticos e percola muito vagarosamente pelo terreno morro abaixo. Como tudo na vida tem contexto, né? Esse terreno foi feito, isso aqui está na época da chuva, e vocês podem ver que se você fizer demais, você corre o risco de ter uma alteração que talvez não estivesse sendo esperada. No caso aqui, ele criou um brejo para ele, que na época de chuva, isso aqui é perto aqui da região onde eu moro, ele tem um brejo que o aproveitamento disso aqui vai ser provavelmente só com inhame, arroz e outras coisas, né? Então, se fosse uma área que ele estivesse contando com pastagem, o exagero do uso das valas e dos açudes aqui criou uma situação onde ele tem até água demais. Quem sabe usar água nunca é demais, mas enfim, só um exemplo de que as coisas têm que ter uma escala de ordem, então tem que ter uma ordem de utilização também. Aqui a gente tem uma outra imagem onde a gente tem uma microbacia, e esse projeto aqui eu participei dele. Vocês vão ver aqui uma vala de infiltração, que ela passa numa curva de nível, entregando na cabeceira desse vale, e ela entrega do outro lado dessa cumieira aqui. Então, um brejo que o cara tinha nessa fazenda aqui, eu participei desse projeto aqui, ajudando a empresa que faz a escavação, eu ajudei eles com os níveis, né? Então, eu pude acompanhar a parte da construção. Essa parte aqui, essa parte do lado de cá era uma parte pouco usada pelo gado, de difícil acesso, porque essa grota aqui, ela era toda brejeira. Então, o gado que esse cara tinha não conseguia passar para cá. Então, nesse caso aqui, além da captação e armazenação da água, existe a função também de acesso, de mais fácil acesso por todo o terreno. Aqui a gente tem uma imagem do manual de desenho e permacultura do Bill Mollison, onde ele mostra, por exemplo, a função de usar um telhado no caso aqui provavelmente é um celeiro, né? Captou a água para as cisternas, né? O excedente dessas cisternas foi ligado com um açude. Esse açude tem uma vala
de captação e tem uma de ladrão. Às vezes você pode usar, brincando um pouquinho com o lance da curva de nível e do nível da água, você pode usar na mesma vala, você pode fazer o escoamento e a captação. E aqui você tem o açude na parte superior do terreno, servindo os propósitos de irrigação e inclusive também de abastecimento de água para casa, que fica posicionado um pouquinho mais abaixo. Aqui de novo você vê o reaproveitamento, a coleta de água de chuva para os tanques da casa, né? E a água cinza da casa sendo usada como o efluente da fossa séptica sendo usado para o plantio, né? Então aqui a gente vai vendo como que a gente vai ligando a questão do uso da água. Isso aqui é um corte transversal de uma vala, já com o sistema implementado, onde a gente vê como é que ela percola e vê a função dela. A vala, ela é uma intervenção física que visa a retenção da água no terreno, né? A gente tem aí a combinação de uma intervenção biológica, que é do sistema de raízes das plantas. Então, a vala, o Bill Mollison costumava dizer nas aulas dele que o sistema de swale, a vala de infiltração em inglês, é um sistema para o plantio de árvores, né? No caso aqui, então, a gente vê como é que funciona, como é que pode funcionar uma vala. A outra vantagem que tem é que você pode usar a vala como acesso, se você não estiver plantando dentro dela, e pode usar ela como acesso para microtratores, até tratores grandes, e facilitar o plantio, ou desculpa, a colheita e o manejo desse sistema que está de um lado e de outro aqui. Aqui a gente tem um modelo de uma propriedade que foi feita uma vala, né? Essa curva de nível aqui foi adaptada para poder salvar essa árvore aqui, né? Vamos ter que cortar ela. E aqui vocês podem ver no decorrer da vala, na parte de baixo, né? Já várias mudinhas de árvores sendo plantadas. Em um sistema um pouco diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil com o adensamento das safras que a gente está acostumado no Brasil, mas é um modelo. Aqui aqueles três açudes que eu mostrei anteriormente no estágio anterior de construção, com a vala mais clara aqui, né? E aqui um outro ângulo da mesma vala e o açude sendo construído. Como eu falei para vocês aqui, a gente tem uma cumieira, né? Uma cabeceira de morro aqui, e do outro lado não tinha acesso à água. Então, essa vala de infiltração feita em curva de nível, quando chove, ela tem toda essa área de captação que está acima dela, e durante os meses mais úmidos do ano, essa grota ela mina a água, então essa água percola por essa vala e consegue chegar do outro lado, onde antes era mais seco. Aqui uma outra foto mostrando como é que isso pode funcionar. Aqui uma outra função, né? Aqui está em terraço, mas a função física da vala permanece, né? Porque quando a água percola e chega nessas áreas de depressão, ela se acumula por mais tempo e as árvores podem aproveitar essa água por mais tempo também. De novo, a questão do acesso, né? Quando você tem um pomar implementado dessa forma, você tem a facilidade de uso de maquinário nas aleias do meio para a colheita, né? Aqui já num ambiente mais assim ao redor da casa, né? Numa zona mais interna, você tem uma vala que não tem o morrote, você vê aqui tá em nível, né? E a vala foi toda preenchida com pedras e foi feito um paisagismo aqui de modo a aproveitar dos dois lados. Ó, você vê a cobertura de matéria orgânica cobrindo aqui e complementando o paisagismo. As coisas já implementadas, né? E a árvore, algumas árvores plantadas ao redor, mas o excedente do telhado, da coleta de água do telhado, vai para a cisterna, da cisterna ele cai para esse outro sistema que vai zigue-zagueando a água por todo o terreno em volta da casa para aproveitar o máximo possível. Então a gente pensa em aproveitar a água, ao invés de pensar em se livrar dela na época da chuva, e depois quando não chove a gente fica sem, né? Essa não é uma vala de infiltração, é uma vala de drenagem, mas o princípio é o mesmo.
a gente, quando projeta o paisagismo, os jardins de chuva, a gente procura dar um caimento muito sutil para as valas, para que a água possa percolar vagarosamente pelo terreno e que a gente possa aproveitar essa água com plantio de jardins e pomares que mudam o microclima, né? Você aumenta a quantidade de sombra, você aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo, que por sua vez retém mais água naquele solo, ou seja, aquele solo fica umidificado por mais tempo no ano. E aí esse é um paisagismo consciente do uso da água. Ao invés de simplesmente você pegar uma água, aqui você pode ver o escoamento da água aqui na canaleta aqui, ó, né, o excedente da cisterna sendo entregue direto para essa vala, né? Existem outros canos desses ao redor da casa que se conectam e entregam para essa vala em lugares diferentes, e essa vala tem um caimento bem sutil e entrega para onde a água já normalmente iria. A diferença é que, em vez dela partir em enxurrada e de uma vez, ela é usada dentro do terreno para paisagismo e produção de alimentos. Aqui é um outro exemplo de como a gente pode usar os jardins de chuva nos ambientes urbanos, né? Aqui é um parque onde a gente percebe aqui um pequeno caimento daqui para lá, ó, né? Então eles harmonizaram aqui o paisagismo com as curvas de nível, né? Fizeram os canteiros, encheram aqui com composto, isso aqui vai ser plantado em curvas de nível. E entre um canteiro e outro, bastante madeira triturada, né? Bastante matéria orgânica para reter a água no solo e para enriquecer esse solo. De novo, a função dos canteiros em curva de nível é barrar o escoamento da água no terreno, distribuir ele por toda essa curva de nível, infiltrar ele a partir dessa curva de nível, porque como tem essa barreira física, a água tem mais tempo para se infiltrar no solo, e com isso recarregar os lençóis freáticos, né? Grande parte do problema que a gente tem do manejo da água nos ambientes urbanos é que a gente acimentou muito, asfaltou muito e a água não tem por onde correr. E com isso os lençóis freáticos embaixo das cidades onde a gente vive está ficando seco. A gente está de volta aqui para propriedade, essa fazenda chama Iobarne, é uma fazenda do Yeomans, e um método que a gente tem, acho que foi o primeiro método de desenho regenerativo usado para o manejo sustentável da água. A linha-chave ela tem algumas funções, né? Prevenção da erosão, a melhoria da hidrologia no terreno e a equidistância entre os corredores de árvore. Então, o método Yeomans, que é o planejamento com a linha-chave, trabalha dentro de uma escala de permanência, que são sete elementos dentro do desenho que tem que seguir uma escala de permanência. E ele parte dos elementos mais difíceis de se mudar para os mais fáceis. E ele começa a agir nos que são mais difíceis e vai para os mais fáceis. Eu estou preparando um material com a linha-chave e vou fazer depois um webinar só sobre a linha-chave, para poder entrar em mais detalhes sobre isso. Mas aqui eu vou compartilhar já algumas coisas. Essa é chama Fazenda Lar, né? Home Farm, uma fazenda que foi desenhada pelo Darren Doherty, e aqui a gente tem um exemplo de como que a linha-chave pode ser usada para a produção, né? Ela tem várias vantagens. A vantagem, por exemplo, de que ela estuda o terreno e delimita áreas primárias, né? Ela subdivide o terreno de acordo com a topografia, que é uma subdivisão mais inteligente, facilita a questão da utilização das cercas. Além disso, a questão da hidrologia, vocês vão ver aqui que as curvas de nível são essas em preto, né? E o desenho que foi feito usando a linha-chave. O que está em verde são corredores de árvore, né? Então aqui são plantios em savana, árvores espaçadas. Esse plantio aqui já é um plantio mais adensado, ó, né? E a questão de você colocar um sistema agroflorestal em silvopastoril, né, em aleias, ou colocar em savanas espaçadamente, ou colocar adensado para reproduzir o adensamento de uma floresta, é contextual, depende do que a pessoa quer produzir, depende do que quer ser atingido na área. Aqui a gente vê que o caimento, aqui a gente vê que o caimento do terreno, o computador está meio doido, que o caimento do terreno
para cá, né? Aqui tem uma microbacia aqui, ó. E aqui foi usada a linha-chave, né? E a captação de água para fazer um açude aqui, ó. Esse aqui é uma outra fazenda, a Fazenda Nova Floresta, do Mark Shepper. Ele escreveu um livro, não tem disponível em português, chama Restoration, Agricultura de Restauração, Restoration Agriculture. E a fazenda dele se tornou uma fazenda modelo também. Ele trabalha com silvopastoril e também usou a linha-chave para o desenho. Eu acho interessante porque a gente tem uma situação no Brasil onde as agroflorestas estão se espalhando com muita rapidez, graças a Deus, né? Um movimento muito bonito de ver, mas a gente ainda está um pouquinho atrasado nessa questão da harmonização do plantio com o terreno, né? E a linha-chave é uma das abordagens que pode ajudar a gente a fazer isso. Esse aqui é um terreno que eu estou fazendo, um terreno de aproximadamente 5 mil metros quadrados, onde a gente está usando a linha-chave e combinando a linha-chave com a implementação da agricultura sintrópica. E aqui é a mesma coisa, né? São aleias de 8 metros de largura, com corredores de SAF, e no meio a questão da produção de hortaliças, né? Isso aqui é uma estrada de acesso no meio, e aqui vocês vão vendo que a hidrologia do terreno já foi feita, né? Essas duas estradas aqui, elas captam para esses dois açudes, e aqui a gente vai ter uma de escoamento, uma outra de acesso, aqui é uma cumieira, enfim. A gente já está combinando aqui agora algumas abordagens, né? Já está fazendo a miscigenação de abordagens aí, a linha-chave com a agricultura sintrópica. Aqui são as unidades primárias da terra. O que eu estava explicando com relação a uma das vantagens da linha-chave é que ela aborda o terreno pela topografia, né? A análise das microbacias presentes no terreno. E com isso ela cria essas unidades primárias e facilita a questão do desenho das estradas de acesso, dos açudes, das cercas e dos corredores de árvore, né? Então a gente tem, pela classificação da linha-chave, o que a gente chama de cumieira principal, né? A partir da cumieira principal, a gente tem as cumieiras primárias, né? Que são essas aqui. E aí a gente tem também a questão dos vales, né? Ele chamar de vale a gente chama de microbacia ou de grota aí, né? Partindo desse relevo também. Esses pontos marcados aqui são chamados de pontos-chave. A permacultura durante muito tempo difundiu que é o ponto onde a gente passa de côncavo para convexo. Mas essa definição não é uma definição muito precisa. Na verdade, é o ponto onde a gente deixa de perder sedimentos e passa a acumular, né? Então, é o ponto onde a gente começa a ter deposição de sedimentos a partir de um relevo mais alto. Mas, de novo, a questão da aplicação da linha-chave, na questão do plantio, e eu estou compartilhando isso porque a abordagem é como plantar e colher água, né? E a forma que a gente tem de plantar a água para depois poder colher é pelo plantio diversificado de vegetação, né? As agroflorestas com vários estratos, imitando a maneira como elas acontecem na natureza, e as savanas e pradarias da mesma forma, também diversificadas, com várias plantas, porque quanto mais diversificado o plantio, mais diversificado é o sistema radicular, mais complexo e mais eficiente fica o reabastecimento dos lençóis freáticos. Então, se a gente planta simplesmente como as pessoas fazem nos sistemas agroflorestais industrializados, né, em linhas retas e corredores retos, você tem 100% de aproveitamento do terreno. Mas você ignora a topografia, ignora a hidrologia. Se, de acordo com o que foi pregado durante muito tempo com a permacultura, a gente tenta plantar tudo em curva de nível, a gente perde 17% do terreno, porque a geometria da curva de nível cria alguns espaços, né, que a gente não consegue utilizar. E aí vem a questão da equidistância das linhas com a linha-chave. Você consegue 96% de aproveitamento do terreno e você consegue isso melhorando a hidrologia, evitando a erosão
e maximizando a produção, né? Então, a junção da prevenção de erosão, maximização da hidrologia e maximização da produção com uma perda de 4% só de área de plantio é totalmente viável, né? Aqui é mostrando como é que é o implemento da linha-chave, foi criado pelo Yeomans também, e esse arado, ele tem uns dispositivos que quando você está em solo muito compactado, ele desarma sozinho para não quebrar. Mas ele é bem resistente, consegue agir bem em solos compactados. A questão da compactação, o que acontece é que quanto mais compactado for o solo, mais tempo leva para você conseguir aprofundar os cortes. Vocês vão perceber também na foto de baixo que os cortes são feitos sem que a terra seja revirada, né? Ou seja, você não perturba o solo, você não expõe os micro-organismos do solo à luz, né? Você cria aí a outra função que tem importante da linha-chave em relação às valas, por exemplo, né, é que a vala de infiltração ela custa 0,75 centavos de dólar por metro quadrado para ser feita. Enquanto que a linha-chave, essa utilização desse método aqui, ela custa 0,05 centavos de dólar. Então, isso diz para a gente que o contexto de utilização da vala tem que ser um contexto, como a gente diz na permacultura, de sobreposição de funções, né? Aquela vala ela tem que ter pelo menos 3 funções para justificá-la ali. Esse próximo slide aqui mostra o que eu estava explicando, que é, se o terreno está muito compactado, a gente começa com rasgos mais superficiais, e você vai vendo aqui o comportamento do sistema radicular, tá vendo? Né, as raízes, e isso também você planta nabo, planta, né, algumas plantas da família das cucurbitáceas, diferentes tipos de capim, né, e à medida que você vai passando, sempre você faz a passagem com o arado da linha-chave é feita na época úmida do ano, né, você vai aprofundando. Então, você passou em um lugar, no próximo ano você passa do lado, ou então no final da estação chuvosa, ainda no mesmo ano você passa do lado um pouquinho mais profundo. E, por último, você passa do outro lado. Você chega a ter quase 60 centímetros de profundidade. Né? E com isso você consegue fazer com que as plantas cheguem lá. Então, a recuperação do terreno, do solo, ela é feita com a própria matéria orgânica dos sistemas de raízes das plantas, né? Você faz uma intervenção que ela é física e biológica ao mesmo tempo. Aqui só para mostrar uma seção cruzada, aqui, um corte transverso tem no manual da mochila do educador agroflorestal, né? Tem no agrofloresta.net. E aqui mostra embaixo o sistema radicular de novo. Na verdade, ele até está fora de escala aqui, porque muitas das árvores que são muito altas, elas têm quase que a mesma profundidade em termos de raiz. E aqui mostra para a gente, então, a complexidade dessas raízes. Se você imaginar um canteiro de agrofloresta plantado em curva de nível ou em linha-chave, você vê que por baixo do solo você criou uma barreira onde a água, para percolar, ela primeiro é absorvida. Então, existe essa barreira biológica aqui embaixo, né? As interações também que acontecem entre os fungos, as bactérias, toda a microfauna do solo. Né? Então, essa seção dá uma ideia para a gente de como que um plantio de canteiro feito em curva de nível ou em linha-chave funciona como barreira para a água também no solo. Né? Então, mantendo aquela água vai viajar naquela topografia muito mais lentamente no decorrer do tempo. A gente vai passar agora para a questão da água no ambiente urbano, né? Aqui a gente tem essas imagens que eu vou usar agora, elas são do Brad Lancaster, ele é um permacultor também, e atua na cidade de Tucson, no Arizona, e ele tem uma série de livros que abordam a questão de coleta e utilização da água, né? Essa figura em específico, ela mostra para a gente o raciocínio típico sobre a água, né? Em alguns lugares ele é mais grave, por exemplo, como Brasília, onde você tem muita chuva, a gente tem mais ou menos 1.500 milímetros de chuva por ano, mas ele cai durante 6 meses. Os outros 6 meses é totalmente seco. Isso é muito comum aqui na Austrália, em alguns lugares aqui da Austrália também. E o que acontece? Você tem muita chuva no período do ano, e o raciocínio da nossa arquitetura e do nosso urbanismo
se livrar, né? Então, o que a gente tem aqui, ó? A água cai na calha, da calha, né, ela percola pelo terreno, a gente cria calçadas que também promovem o escoamento, chega na sarjeta, vai para os dutos de escoamento e vai embora para os rios e depois para o mar. E é assim que a gente se comporta com a água da chuva. E depois, quando não chove, a gente está sem nada, né? Aqui usando a água da concessionária, né, para irrigar, enfim. E aí a próxima figura já é um uso apropriado, ou seja, a gente já está usando a água da chuva, a própria água das sarjetas, a gente cria jardins de chuva com muita matéria orgânica, né, são cavados umas depressões, e a gente consegue com isso aproveitar. Isso aqui é feito com cálculo também de curva de nível, mas a água entra, ela preenche isso aqui lentamente, e quando ela chega no nível da entrada da calçada, ela transborda suavemente para seguir caminho, né? Então, a questão da curva de nível e saber utilizar o nível é importante para a gente poder apaziguar o comportamento da água na paisagem. Mas aqui já é diferente, né? A gente vai mostrar isso aqui na prática agora. Então, aqui a gente tem o jardim de chuva, com muita matéria orgânica dentro, com as pedras para evitar erosão, né? E essa abordagem é uma abordagem de furo, onde as pessoas não gostam de cortar a calçada. Você poderia também fazer simplesmente só o rebaixamento com a maquita aqui da calçada e fazer como estava na ilustração anterior, né? Com esse corte aqui, ó. Uma curiosidade sobre o trabalho do Brad Lancaster é que quando ele começou a praticar essas coisas, ele aprendeu com um africano e começou a utilizar isso, e ele foi multado várias vezes, e, enfim, passou por perseguição da prefeitura, e hoje em dia os livros dele são manual, né, do departamento de conservação. Então mostra que com bastante ativismo a gente consegue causar mudança positiva. Essa aqui já é mostrando o corte com a maquita, né, e mostrando um sistema sendo implementado. Essa árvore provavelmente ela já estava aqui, foi reaproveitada, mas aqui tem um plantio de outros arbustos e outras árvores, né? De novo, nas questões de jardim de inverno e em todos os lugares, a escolha da vegetação tem que ser apropriada ao clima, porque a ideia é não irrigar. A ideia é que a gente consiga produzir sombra, microclima e alimentos só com o que cresce com a água da chuva. Nesse caso, eles produzem muita coisa com a mesquita, que é uma árvore que fixa nitrogênio, uma árvore de regiões áridas e semiáridas. Produzem muita coisa também com frutas que são de cactos e tal, e criaram um movimento muito bacana nesse sentido. E aqui a gente tem um antes e o depois. Essa era a casa dele antes, né? Aqui tem uma garagem que foi transformada numa casa, que é a casa onde ele mora, e aqui tem uma outra casa, que é a casa do irmão dele. Um cítrico aqui, que deve ser um limão, e era isso aqui, né? Um microclima horrível, muito quente, muito seco, muito árido. E isso aqui é o que pode ser feito com essas práticas de jardim de inverno, quer dizer, na frente da casa dele hoje tem uma calçada super agradável, com microclima muito melhor, muito mais fresco, muito mais úmido, né? E muito mais interessante. Isso teve um efeito também cultural e social, que ele relata nos livros, de que a vizinhança passou, as pessoas passaram a conviver melhor do lado de fora, passaram a se ligar e se conectar mais, simplesmente porque ficar do lado de fora passou a ser agradável, né? Então o desenho tem essa função, a estética tem essa função também cultural e social, né? A gente, nos ambientes urbanos, muita gente fala assim, mas eu não tenho área, né? Eu só tenho uma varanda. Então, não interessa. Onde você estiver, a gente tem que colher a água e a intenção, o princípio é o mesmo, né? Você tentar manter a água num nível mais alto para você poder usá-la por gravidade. Agora, o educador, o Mark Shepard, que escreveu Agricultura de Restauração, ele faz um alerta para a gente muito importante, que é o seguinte: quando a gente faz o desenho, quando a gente projeta os sistemas usando a captação de água, a gente tem que ser muito realista com relação à necessidade de água que a gente tem, porque apesar de ser válido a gente coletar água em barris, etc., o interessante é a gente coletar a água
em proporção à área de captação que a gente tem, ao telhado, ao relevo, né, coletar o suficiente para a gente conseguir passar pelos períodos de seca, ou tentar chegar lá, né? Então, eu vou ler para vocês aqui uns dados interessantes sobre essa captação, para vocês entenderem a urgência disso, né? Então, a ONU recomenda que o uso da água passa, a água por pessoa por dia, em torno de 110 litros. Enquanto a maioria das regiões mais pobres, o brasileiro médio consome entre 150 e 250 litros de água por dia, a classe média consome uma média de 500 litros por dia, e em lugares como o Lago Sul, que é um lugar da classe alta de Brasília, o consumo médio pode chegar até 1.000 litros de água por dia. Obviamente que é usado para lavar calçada, para irrigar, para piscina, para carro, etc., né? A média de precipitação anual em Brasília, por exemplo, é de 1.500 milímetros por ano, né? Em uma casa com 150 metros quadrados de área de telhado, por exemplo, seria possível captar 225 mil litros de água por dia. Então, essa captação, ela é o suficiente para manter uma casa com 4 pessoas, desde que a casa seja adaptada para o consumo consciente da água, né? Então, por exemplo, um estudo de caso. Se a gente tem uma casa com uma família de 4 pessoas, em um terreno solto, de aproximadamente 1.000 metros, com uma árvore frutífera só, essa propriedade consome, em média, 30.300 litros de água para irrigar a paisagem e quase 400 mil litros de água para o consumo das pessoas, né, para beber, tomar banho, cozinhar, por ano. Esses dados são estimados por uma ONG que chama H2 House, e tem algumas adaptações aqui que eu fiz para a situação brasileira, né? Um paisagismo muito mais denso e produtivo poderia ser estabelecido facilmente usando a água captada da chuva, a reutilização das águas cinzas, né? E bacias de evapotranspiração. Com as medidas de manejo sustentável da água, por exemplo, como válvulas de descarga ou banheiro seco, o consumo cairia de quase 400 mil litros de água por ano para 237 mil litros de água por ano. Então, em torno de 27 mil litros até 78 mil litros de água também podem ser economizados utilizando o banheiro seco. Então, a gente vai vendo que essas adaptações, elas trazem a gente para a realidade que a gente precisa viver. Ou seja, a gente tem um orçamento de água que é a que a gente consegue captar da chuva. E é esse que a gente devia estar usando. Porque se a gente seguir utilizando a água de lençol freático para tudo que a gente faz, as gerações futuras vão ficar sem água. Porque o jeito que a gente tem urbanizado o mundo, cobrindo o solo e desmatando, a gente está depletando os lençóis freáticos. Se a gente não reverter essa situação, as gerações futuras não vão ter água. A ONU já estima que em 2025, quer dizer, daqui a pouquíssimos anos, daqui a 5 anos, a gente vai ter metade da população mundial passando por algum tipo de escassez de água. Hoje, na África do Sul, por exemplo, já tem cidade que já está sem água. Então, daí a urgência e a necessidade de se fazer um desenho realista, ou seja, não basta só botar um barril. Se você, obviamente, só tem uma varanda, é óbvio que isso aqui é apropriado. Mas se você tem uma casa, a gente tem que começar a pensar em como realmente armazenar de maneira mais eficiente. E se tratando dos tanques, né, a gente tem prós e contras. A gente tem tanques cisternas, a gente tem tanques de metal, tem tanques de plástico, e todos eles têm prós e contras. No ambiente rural, por exemplo, a gente volta para a mesma situação. Você tem aqui um catavento, que é um moinho de vento, que bombeia a água para uma cisterna elevada. A cisterna está elevada, como eu falei para vocês, para a gente poder usar a água por gravidade, né? Poderia ser uma cisterna de ferro-cimento. O custo do armazenamento da cisterna de ferro-cimento é um dos mais baixos, né, em termos de a quantidade que você consegue armazenar pelo preço de construção, mas muitas vezes o que você pode armazenar, ou a área que você tem, não te permite ou não viabiliza o ferro-cimento. Às vezes vai ser de plástico, às vezes vai ser de metal. Eu particularmente gosto da ferro-cimento porque ela não tem risco de contaminação, né? Aqui são modelos de tanques que são usados aqui na Austrália, por exemplo, tanques com formatos mais retangulares, que podem se adaptar, né, a algumas áreas mais específicas da casa. Esse aqui, no caso, é de plástico. A facilidade do tanque de plástico, por exemplo, é que ele é bem barato, né? Você pode ligar ele em sistemas, mas ele tem problema, por exemplo, o risco de queimada. Ele é um tanque que se perde facilmente, né?
Tem gente que questiona a questão do tanque de plástico exposto ao sol e a contaminação da água lá dentro, enfim, tem alguns questionamentos. Mas ele é válido, é bastante usado aqui na Austrália, inclusive mais e mais tem sido, o uso dos tanques tem sido obrigatório. Isso aqui é o último brinquedo do Sérgio Pamplona. O Sérgio Pamplona é um amigão nosso. Na semana que vem sai uma entrevista com ele, com a companheira dele, com a Mônica Carapeço, pelo impacto positivo. Essa é uma cisterna de ferro-cimento com a capacidade de 100 mil litros. Esse aqui fecha o sistema do Sérgio, no sítio Nós na Teia. É um sítio completamente fora do sistema com relação ao abastecimento de água, né? Eles vivem só da água da chuva. E essa é a cisterna que possibilitou finalmente essa independência, porque nos últimos anos eles, em alguns anos mais secos, eles tiveram que complementar com caminhão-pipa. Essa cisterna tem 100 mil litros, como eu falei, ela é quadripartida, são 4 compartimentos de 25 mil. E, enfim, ele teve alguns probleminhas aí com a construção, mas já corrigiu e trouxe, então, a autonomia de água para o sítio todo, né? E é um sítio que também funciona como modelo de permacultura, e eles têm, durante o decorrer de todo o ano, de 4 a 6 pessoas morando lá, né? Produzem alimento, enfim, tem encontros, aulas, todo mês, cursos de permacultura, enfim. E estão conseguindo agora passar o ano inteiro com o orçamento da água da chuva, mostrando que é totalmente possível, né? Basta querer. Em alguns momentos você não tem a possibilidade de abrir mão do terreno. Por exemplo, se você tem um terreno pequeno e não tem aonde botar o tanque, se você tiver recurso financeiro para fazer, você pode fazer, por exemplo, você pode fazer a instalação do tanque subterrâneo. Também é válido, né? E aí, de novo, é aquela questão do contexto, né? Em alguns lugares onde você não quer perder a área de lazer na casa ou as habitações são muito próximas umas das outras, se for possível, você pode colocar subterrâneo, né? Aqui a gente tem um de alvenaria, aqui a gente tem um de plástico também, sendo colocado num fundo de quintal. Aqui a gente tem um desenho esquemático aqui da reutilização do uso na casa, né? Então, por exemplo, a água cinza, aquela água que escorre do chuveiro enquanto espera o chuveiro esfriar ou esquentar, ou até mesmo a água do banho, ela pode ser reutilizada para descarga, né? E aqui, mas o desenho esquemático mostra, na verdade, que a gente pode usar a água da chuva para lavar roupa, para descarga e para outras coisas, né? É um esquemático do ideal. Aqui é o quintal da casa do Brad Lancaster, e o que ele mostra aqui é o seguinte, aqui ele fez um sistema de encanamento subterrâneo, tendo feito o desenho da paisagem já de antemão, né? Então, depois que todos os tanques estão cheios, a água ela é redistribuída pelo terreno, dando prioridade aos canteiros de paisagismo comestível, né? E às árvores. E aqui é um desenho esquemático mostrando a reticulação de canos de água cinza. Então, ele usa a água da chuva para lavar roupa, e aí ele fez a distribuição dessa água, porque a máquina de lavar roupa ela tem uma bomba d'água, que ela tem que ter força para jogar essa água fora. Então, ele simplesmente reticulou os canos e colocou aqui ó, o pé de laranja, o pé de azeitona, a figueira, o saputi, e aí cada vez que ele lava a roupa, ele usa sabão biodegradável, usa a água da chuva e ainda pega essa água, e usa ela para irrigar uma árvore. Aí, esse é um desenho esquemático do Earthship, né? A casa projetada pelo arquiteto Michael Reynolds, e ele projetou essas casas para ser totalmente fora do sistema. E aqui é um esquemático que eu já tinha comentado mais cedo, né? A captação da água da chuva, que é usada, por exemplo, para o chuveiro. O chuveiro é usado como descarga. A água cinza mais leve da pia e do chuveiro, ela passa por um canteiro de produção de alimentos dentro de uma estufa, fica dentro da casa, né? É limpa. A única água que não é reutilizada é do esgoto, mas essa do esgoto ela vai para uma bacia de evapo e ela ainda pode gerar um paisagismo que tenha função de microclima, seja sombra, seja qualquer outra coisa desse tipo, né?
E aqui vai mostrando que se você tem 100 litros de água, mas ele é usado 3, 4 vezes, você transformou 100 litros de água em 400 litros de água, né? E essa tem que ser a lógica para a gente conseguir viver com o orçamento da água da chuva. Só para a gente finalizar aqui, para abrir para perguntas, eu quero fechar com algumas coisas que a gente abordou hoje, né? A quantidade de água doce que a gente tem disponível no planeta, ela é limitada, é fixa, e na verdade a gente corre um risco de estar perdendo ela para os oceanos, né? Porque com desmatamento, quanto mais água chega para os oceanos, menos água chega para as partes continentais, porque a gente está perdendo a cobertura de árvore das regiões interioranas, né? As nossas ações podem melhorar ou degradar os ciclos hidrológicos, ou seja, a gente entender o ciclo da água, como ele funciona, o ciclo mais amplo e os ciclos regionais, né? A gente entendendo a topografia e os ciclos hidrológicos, a gente tem como interagir, produzir alimentos e morar de forma que o nosso impacto ajude, né? E não degrade. A gente tem como armazenar água na paisagem, usando aquele diagrama da fonte para o ralo, e a gente tem que tentar fazer isso nas partes mais altas do relevo e partir das partes mais altas para as partes mais baixas. Nesse sentido, a relação custo-benefício de armazenamento da água primeiramente no solo, com muita matéria orgânica. A gente não consegue armazenar tanta água quanto o solo consegue, se ele for rico em matéria orgânica. A segunda forma de maior custo-benefício são os açudes, e a terceira são as cisternas. O solo está aí, né? Acabei de falar sobre isso. É o melhor lugar para armazenar. O segundo melhor lugar são os açudes, né? E a gente tem que captar e reutilizar a água o máximo possível. E aqui vai um mapa da Austrália com uma frase da Janet Millington. Ela é uma educadora também, ela trabalha muito com essa questão da água aqui na Austrália, mas isso pode ser dito também de várias regiões do Brasil e de outros países, né? Ela fala assim da Austrália, a gente não é seco, a gente só está com problema de vazamento. E eu uso muito esse slide aqui porque eu venho de Brasília, e Brasília é exatamente essa relação, né? Brasília não é seca, Brasília só está com vazamento, pega a água toda na estação de chuva e joga toda fora e depois reclama que está seco, né? E é isso, a gente encerrou por aqui, eu vou parar agora para a gente poder abrir para as perguntas de vocês. Se vocês quiserem fazer as perguntas com o áudio habilitado, fiquem à vontade. Se não, vocês podem colocar os comentários de vocês na caixinha de bate-papo que eu vou tentar responder aqui agora. Ó, a gente tem um pessoal assistindo pelo Face e tem um pessoal aqui por dentro da plataforma participando também. Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou ficando por aqui, vou encerrar o webinar, então, sobre plantio e colheita de água. João, muito obrigado, viu? O João está participando aqui, está com uma pergunta. Eu gostaria de saber o nome do palestrante dos rios voadores. Gente, tem uma palestra num TED feito na Amazônia, o nome dele é Antônio Nobre, e a palestra dele é muito boa, e ele tem várias, ele trabalha pelo INPE, eu acho, Instituto Nacional, esqueci qual que é a sigla agora, mas ele enfim, é baseado em São Paulo, mas ele foi um dos idealizadores desse conceito dos rios voadores, Antônio Nobre. Arthurzão mandando um abraço aqui para você, Arthur, obrigadão, viu? Obrigado pela companhia aí. Tem uma pergunta aqui do Hugo. Hugo, eu faço sim, entre em contato comigo aqui pelo inbox. O Hugo está perguntando se eu trabalho com consultoria. Trabalho sim. Entre em contato que a gente resolve aí, a gente tenta resolver.
O Arthur tá complementando aqui, João, que o conceito do Antônio Nobre é a bomba biótica. Ana, desculpa, eu não tinha visto a sua pergunta. Você fez uma pergunta dentro da caixa de perguntas, né? Desculpa, é porque a maioria do pessoal usa a caixa do bate-papo. Ana, Flávia e Marcelo aqui. Legal, 3 em 1. Boa noite. Nós moramos na Foz do Rio Doce e agradecemos muito se puder dar uma dica ou referência sobre a gestão da água em casos de solo, água do rio, lençol freático contaminado com metais pesados. A contaminação por metais pesados, ela tem uma complicação que ela leva um tempo. Existe uma combinação, um estudo que é feito pelo Paul Stammer, um pesquisador, acho que ele é americano, que ele trabalha com fungos, trabalha com cogumelos, enfim. Ele trabalha um pouco essa questão de limpeza. Eu vou ver o que eu consigo encontrar para vocês, mas basicamente a abordagem é a mesma, né? Vocês têm que trabalhar a hidrologia do terreno, vocês têm que trabalhar utilizando árvores que tenham um comportamento diferente, ou seja, árvores que consigam minerar mais o solo, né? E uma outra coisa que pode ser feita também é nas áreas de maior contaminação, as árvores bombeiam muito esses metais pesados também, né? Isso passa a ser processado pelas árvores e tem um certo processo de filtragem que é feito pelas árvores. A minha questão que eu não sei precisar para vocês, é se vocês podem usar essa matéria orgânica de poda em outros lugares, que uma das coisas que é feita em conjunção com os fungos é que as pessoas concentram, usam a vegetação para minerar essa poluição, fazem a poda, né? E aí fazem a compostagem disso com fungos específicos, com estudo feito a priori, os fungos que dão conta de processar aquele material ali, para que você consiga fechar esse ciclo de despoluição no mesmo lugar, tá? Mas aqui não vai aqui nenhuma indicação precisa para vocês, mas um norte. A gente fica em contato, vocês podem entrar em contato comigo também, que eu posso tentar ajudar vocês a encontrar soluções de desenho, enfim, soluções mais apropriadas para esse problema de vocês aí. Faz para mim, por favor, Ana, as perguntas pela caixinha do bate-papo, que é mais fácil para mim acessar as perguntas num lugar só. O João Moreira está colocando uma outra questão aqui. Ô, Arthur, abração, obrigado, viu? O João Moreira está colocando uma outra questão aqui. A cartilha recente da escola do filho dele sobre a conservação das águas é somente aquela velha história de fechar a torneira, escovar os dentes e tal. Precisamos atuar as informações passadas às crianças e levar a permacultura para as escolas. Com certeza, João, tem um trabalho muito bacana. Essa semana eu fiquei atrasado porque eu tive um problema com a minha internet. Essa semana sai um trabalho que eu fiz com o Paulo Campos e a Luciana. Eles estão na região do Crato, no Ceará, e eles fizeram exatamente isso. Eles se propuseram a ir para a escola e adequar o conhecimento a prática da permacultura dentro do conteúdo programático das escolas. O meu comentário com relação a isso aí é o seguinte: não espera que essa atitude ou que essa política pública venha de cima para baixo. A gente tem que criar a demanda dela. Vai na escola e oferece fazer. Já tem bastante material adaptado para criança. Desculpa. Tem bastante material adaptado para criança e já tem bastante informação. A gente não precisa ser um especialista, por exemplo, para chegar lá e fazer isso. A gente só precisa ter boa vontade, preparar um bom material didático, abordar a escola junto com a Associação de Pais e Mestres e implementar isso aí. A gente não pode deixar isso por conta das escolas só, não. Deixa eu ver aqui, a Ana colocou algumas das perguntas. A Ana está dizendo que, enfim, gratidão, precisamos de muita ajuda para regenerar a região após o crime da Samarco. Isso foi, a mineradora não é só a Samarco, tem uma aqui da Austrália também. A gente fica em contato, viu, Ana? Vai na caixa do bate-papo, fica melhor, obrigado.
Foi. Eu tô só ticando as perguntas aqui, porque quando faz a pergunta, ela pipoca no meio da minha tela aqui, por isso que eu prefiro no bate-papo. Essa semana, eu vou soltar o podcast com o Paulo e a Luciana. Eles têm uma escola de permacultura, Maloca Escola de Permacultura, eles estão no Crato, e aí vocês podem usar a página do Impacto Positivo no Facebook também para ficar em contato com eles e ver como eles estão fazendo essas questões lá, né? Um outro educador muito bacana da permacultura sai na semana que vem, trabalha com o Sérgio Pamplona e com a Mônica Carapeço, eles também fazem uns ciclos de palestra no sítio Nós na Teia, e mensal, e eles abordam muito essa questão da água também. São outras pessoas que vocês podem ver para conseguir material para fazer essa implementação aí nas escolas. Eu estou vendo aqui, gente, e vou fechar, tá? Últimas perguntas e comentários, a gente vai ficando por aqui. Gente, pedindo para todos vocês, passem na página do Impacto Positivo no Facebook, curte a página para ficar em contato, deixa o seu e-mail na página euricoviana.com.br, também para receber as notícias sobre os webinários, as aulas, os cursos, né? E para a gente criar essa massa crítica aí, essa rede de contato entre as pessoas e fazer esse trabalho que a gente fez aqui hoje, levar informação de um lugar para o outro, ligar as pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, para que a gente tenha mais força, né? Mudança boa a gente faz em boa companhia. Eu tenho falado muito isso com as pessoas, tá? Gente, obrigado pela audiência de todos. Eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, podem mandar para a página do Impacto Positivo, que eu respondo por lá depois também, tá? Eu estou preparando um webinar sobre a questão do planejamento com a linha-chave. Vou fazer uma série de artigos também. Fiz 2 entrevistas com o Dern, e ele disponibilizou muito conteúdo para a gente. E se tiver alguém aí que consegue tempo para trabalhar com tradução, me fala, porque eu quero lançar essas entrevistas com legenda pelo canal do Impacto Positivo no YouTube. Um abração para todos, vou ficando por aqui.